Olá, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz, uma boa noite. Nós estamos aqui para mais uma devocional. Hoje é o nosso dia 34, sexta-feira. Hoje é 3 de fevereiro de 2023. E nós estamos aqui para mais uma devocional, devocionais diárias, para te ajudar na caminhada diária com Deus, tá bom? Antes de eu começar aqui, eu gostaria de rogar aos meus irmãos que sempre nos assistem, sempre nos acompanham aqui nos nossos vídeos, que você orasse pelo meu pai, o Cláudio. Ele está internado, ele precisa muito das nossas orações. Ele está passando uma fase muito complicada, tem um problema de coração, nos rins, tem diabetes. Então eu quero rogar aqui a você que vai assistir o meu vídeo, por favor, me ajude em oração. Quando você estiver orando, ore pelo meu pai, o Cláudio, para que Deus fortaleça o meu pai, o meu irmão, restaurando a sua saúde para a glória de Deus, tá bom? Então, hoje nós vamos continuar aqui falando sobre a história de José. Nós vamos aqui ver o capítulo 41 de Gênesis. Então, depois você lê aí com atenção o capítulo 41 de Gênesis, porque o capítulo 41 vai ser exatamente o momento em que José vai ser levado ali diante de Faraó e vai interpretar os sonhos de Faraó, e Deus então vai cumprir a promessa dele na vida de José, e José ali vai ser escolhido, né, para comandar o Egito, para governar o Egito diante daquela crise, daqueles 7 anos de seca, de fome que haverá no Egito, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então, José, ele está preso, né? Ele está esquecido ali na prisão. O copeiro tinha se esquecido de José. Ele pediu para que o copeiro lembrasse dele, mas o copeiro não lembrou. Estava feliz, estava animado, foi restituído do seu cargo. E nós, seres humanos, temos a tendência, de fato, de sermos ingratos e esquecermos do bem que as pessoas nos fazem. Isso é nosso mesmo, do ser humano. Mas sempre devemos ser gratos e devemos sempre nos lembrar das pessoas que são instrumentos de Deus e que são bênção para nós. Jamais podemos esquecer de abençoar a vida desses nossos irmãos, de orar por todas as pessoas que durante toda a nossa trajetória, durante toda a nossa caminhada cristã, nos ajudaram, oraram por nós, nos aconselharam e também foram bênção na nossa vida. Mas a verdade é que o copeiro esqueceu de José, mas Deus não esqueceu de José. Olha que coisa linda, Deus não esqueceu de José. Os homens podem até nos esquecer, as pessoas podem até nos tratar com indiferença ou nos deixar no esquecimento, mas há um Deus que tem um plano para nós. E quando Deus tem um plano para nós, Ele não vai nos esquecer. Ele não vai deixar de cumprir, porque Deus, Ele não caduca. Ele é imutável. O tempo não envelhece a Deus. O tempo não altera a memória de Deus. Não tem como Deus esquecer. Ele é todo poderoso. Ele criou o tempo, mas está fora do tempo. Então Deus não esqueceu de José. E Deus estava preparando todos os momentos. A mão providencial de Deus estava conduzindo a história de José. Desde do seu lançamento da cisterna pelos seus irmãos, a venda, a compra pelos ismaelitas, a venda na casa de Potifar, a tentação ali por parte da mulher de Potifar, foi preso injustamente, mas interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro. Todas as fases, todas as trajetórias, todos os momentos da vida de José, Deus está conduzindo a vida dele. Portanto, Deus não esqueceu de José. Então, no tempo certo, Faraó sonhou. Olha aí, não é coincidência. Foi o próprio Deus que fez com que Faraó sonhasse. Foi o próprio Deus que gerou esse sonho, esses sonhos para Faraó. Porque Deus estava conduzindo tudo isso para poder cumprir a promessa dele na vida de José. Então isso é muito lindo. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós entendemos os propósitos de Deus e nós sabemos que Ele cuida de nós, que em todas as ocasiões Deus está no controle. Então, no tempo de Deus, no tempo certo, Faraó tem um sonho, ele ficou perturbado com aquele sonho, sem compreender, chamou os sábios, chamou os encantadores, os magos,
mas eles não conseguiram interpretar e nem iam interpretar, porque isso era algo que só Deus podia interpretar e dar a interpretação ao seu servo José. Tudo isso já estava preparado. O ímpio não pode compreender as coisas de Deus. Quem não conhece Deus não compreende os caminhos dele, não compreende os propósitos dele, não compreende as permissões, a vontade soberana de Deus. Então, nem Faraó e nem os magos, nem os sábios ali conseguiram entender, porque Deus gerou aquele sonho e só Deus teria o poder de dar a revelação, a interpretação do que iria acontecer. E ali Faraó fica perturbado e não encontrou ninguém que pudesse interpretar o seu sonho. E foi nesse momento então em que o copeiro se lembra de José. Foi nesse momento que ele percebe Faraó perturbado, Faraó dizendo: ninguém consegue interpretar o meu sonho, nem um sábio, nem um mago em todo o Egito consegue me dizer a interpretação do que eu sonhei. Foi quando o copeiro então diz assim: Faraó, quando eu estava preso lá, há um homem, há um hebreu, cujo Deus é na vida dele, ele revelou para mim, para o padeio, os sonhos que tivemos, e o que ele falou se cumpriu, tudo o que ele disse. E naquele momento então Faraó manda chamar José. Olha que oportunidade tremenda Deus agora está dando para José. Lá da prisão, lá da masmorra, ele agora vai se apresentar diante do rei da maior civilização da época, o rei do Egito, o Faraó. Então ele se apresenta, fazem a barba dele, dá um trato nele ali, e ele vai se apresentar diante de Faraó. Ele está diante da oportunidade. Deus está conduzindo José diante do rei Faraó. Deus está conduzindo José diante do rei. As oportunidades. Agora Deus está abrindo uma oportunidade que vai mudar a história de José. E é assim que Deus faz. Deus nos leva a lugares. Deus nos leva até pessoas. Deus prepara contexto, ambientes que seria impossível para nós como homens alcançar, estar. Mas quando Deus quer agir, mas quando Deus quer trabalhar, quando Deus tem promessa na vida daquele que o ama, da vida daquele que o teme, com certeza Ele vai nos conduzir para o centro da sua vontade. Então, depois que o chefe dos copeiros comentou sobre José, Faraó ordenou trazê-lo na sua presença. Então Faraó diz a José: olha, eu fiquei sabendo das tuas habilidades, da tua capacidade de interpretar sonhos. E ali naquele momento, José, que conhecia Deus e sabe que a glória não é dada a homem nenhum, que a glória só é dada somente ao único Deus. Então José, ouvindo aquela palavra de elogio por parte do Faraó, ele poderia ter se orgulhado, ele poderia ter se envaidecido. Afinal de contas, quem está elogiando ele é um rei? Não. José humildemente reconhece que não há mérito nele. José reconhece que a capacidade de interpretar os sonhos não é dele mesmo, mas é do soberano Deus, é de Deus. Então José responde confiantemente diante desse elogio de Faraó. Ele diz: isso não depende de mim, não é mérito meu, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável. José engrandece o nome de Deus diante de um homem que também se achava Deus, era o próprio Faraó. Mas José não tem medo, José testifica, José proclama diante da maior autoridade da época que o Deus que ele serve, o Deus que ele adora, ele sim pode interpretar o sonho de Faraó, não é mérito dele. Então ele dá glória para Deus, e é isso que nós devemos fazer, glória somente a Deus. Quando você receber um elogio, quando você mudar de cargo na sua empresa, quando você conquistar algo, quando alguém reconhecer alguma capacidade em você, glória somente a Deus.
A capacidade vem de Deus. Não perca a oportunidade de glorificar a Deus diante dos elogios que você recebe. Não perca a oportunidade de enaltecer o caráter de Deus, a glória de Deus, diante dos elogios, diante das oportunidades que estão diante de você. Faça como José. Não importa quem está diante de você. Pode ser a maior autoridade desse mundo, mas Deus está acima de tudo e de todos. Portanto, bendito, louvado, engrandecido seja sempre o nome de Deus, porque tudo vem dele e tudo é para a glória dele, é para a glória dele. Então, José ouve os 2 sonhos de Faraó e na mesma hora Deus dá a iluminação, a revelação, desvenda a interpretação daquele sonho e fala que vai haver 7 anos de fartura e 7 anos de escassez e vai ser rápido, já está se aproximando. Deus, isso vai acontecer rápido, Faraó. Então, naquele momento, um escravo está dando um conselho para um rei, para o rei da maior civilização. Porque no reino de Deus é assim, o menor se torna maior e o maior tem que ser o menor. Os paradoxos do reino, né? Aquele que aparentemente não é significante, aquele que aparentemente é desprezado, aquele que aparentemente não tem nenhuma importância. Deus, ele é todo poderoso para usar essas pessoas desprezíveis para o mundo, mas que são valiosas aos olhos de Deus. Então, escravo, José era escravo, mas agora, na sabedoria de Deus, na capacidade de Deus, ele está diante do rei. Então ele vai aconselhar, ele vai dar um conselho de como administrar esse tempo de fartura para que eles consigam superar e suportar o tempo de escassez. E aí José diz: procure um homem que guarde nos celeiros todo o alimento dos 7 anos de fartura, de maneira que o Egito, que os armazém, que vocês guardem o tanto que vocês puderem guardar, para que vocês tenham um suporte para os 7 anos de escassez. Procure um homem. Então o Faraó diz: não há nenhum outro homem nesse reino que não seja você, José. Você é a pessoa para administrar. Você é a pessoa que tem capacidade para isso. Então, naquele momento, a promessa de Deus está se cumprindo na vida de José. A oportunidade apareceu. José está glorificando a Deus. José está reconhecendo que tudo vem de Deus. Então, José, naquele momento, se torna governador, administrador, ministro do Egito. Mas o seu coração continua honrando a Deus, o seu coração continua humilde diante de Deus, o seu coração continua grato, o seu coração continua fiel a Deus. A posição, o título, a riqueza que agora José vai ter, o título que ele vai ter, a posição, o cargo que ele vai ter, não vai alterar o seu caráter, não vai mudar a sua índole, não vai mudar o seu coração, o seu compromisso, o seu zelo, a sua fidelidade, o seu amor, o seu caráter para com Deus. Então, após ter contado o significado, José aproveitou a oportunidade, sabiamente aconselhou o Faraó. E Faraó então disse: você é a pessoa capaz. Então José foi apontado como comandante da terra do Egito. E lá no Egito ele se casou, constituiu uma família. E José revela algo que está no seu caráter de gratidão, de adoração a Deus. Quando os seus 2 filhos, ele coloca 2 nomes. Um nome representa a graça e o outro nome representa a bondade, como diz aqui no versículo, meus irmãos, 37, tá certo? Ao 38, quando ele coloca o nome 37 a 52, melhor dizendo, quando diz aqui que ele se casa, né? O Faraó dá uma esposa para ele e ele vai ter 2 filhos. O primeiro é o Manassés e depois Efraim. Um significa graça e o outro bondade de Deus. Então José reconhece que a mão providencial de Deus, que Deus está conduzindo a vida dele agora, de escravo ele se torna governador. Mas o seu caráter continua o mesmo, ele continua adorando a Deus, ele continua sendo instrumento de bênção para aquela civilização pagã, mas ele é luz naquelas trevas. Meus irmãos, nós estamos vivendo em dias de trevas. Evidentemente que o Egito é podemos
figurar com o mundo pagão, o mundo afastado de Deus, mas nós somos o José. Nós temos que ser luz nesse mundo. Nós temos que mostrar o nosso caráter, o nosso testemunho. Devemos trabalhar de forma que o nome do Senhor seja glorificado em todas as áreas da nossa vida. Então a interpretação de José estava correta. E ele era um instrumento de Deus, divino naquela civilização. O Egito prosperava sobre a orientação e a supervisão de José. Então todas as ocasiões da nossa vida, no mundo que nós vivemos hoje, nós temos que ser bênção em qualquer contexto que nós estivermos. Nós temos que compreender que Deus está conduzindo as nossas vidas. E Deus vai nos levar a lugares que mesmo que tenha ímpios, mas Deus irá usá-los. Deus pode usar o ímpio para poder revelar quem você é, para que você tenha a oportunidade de glorificar a Deus diante do ímpio, porque ele verá Deus na sua vida, ele verá a transformação que o Evangelho teve na sua vida. Então, ainda que o faraó tivesse mudado o nome de José, que de fato o nome de José foi mudado para um nome egípcio, mas o caráter de José não foi mudado. O Deus que ele servia, o Deus que ele amava, para José não mudou. Continuava sendo o mesmo Deus. Continuava sendo o mesmo Deus. Então, o faraó tivesse mudado o nome de José, Deus não foi esquecido por ele. Deus não José, nem Deus o abandonou e nem José abandonou a Deus. Por quê? Porque mesmo no Egito, mas o seu compromisso com Deus, a sua aliança com Deus, o contexto, o sistema não alterou, não quebrou a aliança que José tinha com Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo num mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Jamais podemos nos esquecer de Deus. Jamais podemos olhar para o Egito, para esse mundo, e acharmos que as propostas de Faraó, acharmos que as riquezas, que as tentações, que os desejos desse mundo são mais importantes do que a comunhão com Deus, porque não é. O nosso bem maior é Deus. O nosso bem maior é a nossa integridade, é a nossa fidelidade para com Deus. Então, meus irmãos, quando nós entendemos quem Deus é verdadeiramente, nós o servimos melhor. Nós o adoramos melhor, nós nos submetemos à vontade dele. E mesmo em meio a uma civilização pagã, nós conseguimos amar a Deus, adorá-lo e testemunhar. E a minha família vai ser uma bênção mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a uma sociedade decaída. Então, que nós avaliemos o nosso próprio coração. E será que o nosso conhecimento de Deus, o que conhecemos sobre Deus, tem transformado o nosso caráter? Tem feito com que vivamos verdadeiramente esse bom testemunho? Que nós possamos então olhar para nós mesmos, à luz da história de José, da forma como Deus o coloca no Egito, da forma como Deus conduz a história desse homem, da forma como a vida dele agora vai mudar radicalmente. Em um determinado momento, de repente de Deus chega, no tempo de Deus, e as coisas mudam. Então devemos então conhecer o nosso próprio coração e ser bênção para as outras pessoas e buscar a Deus. Buscar a Deus, buscar viver o centro da sua vontade, custe o que custar. Então que essa palavra possa motivar o seu coração a compreender, primeiro, que as oportunidades virão e nós devemos aproveitá-las para glorificar a Deus. E ter o nosso coração sábio, não uma sabedoria própria, mas uma sabedoria que vem de Deus. E mesmo quando nós ganharmos, mesmo quando nós estivermos em destaque, por assim dizer, que jamais esqueçamos de ser fiéis e de sermos obedientes aos princípios de Deus. Amém? Então vamos orar. Pai Santo, o Senhor conhece o nosso coração. Como é bom poder ter o Senhor conduzindo a nossa vida, a nossa história. Como é bom poder, Senhor, entender que tudo vem de Ti, tudo é graça. Então nós louvamos o Teu nome, Pai. E Te louvamos pelas oportunidades. Te louvamos porque temos o privilégio de sermos luz nesse mundo e glorificar o Teu nome. E andarmos contigo em obediência, mesmo em uma civilização decaída, como José, que obedeceu ao Senhor, mesmo estando ali no Egito, mesmo tendo um cargo elevadíssimo, dinheiro, ouro, prata, mas o seu caráter não foi mudado. Pai, que o nosso coração seja guardado em Ti e que jamais venhamos nos corromper com esse mundo, mas glorificar o Senhor e sempre sermos bênção para o nosso próximo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e que você medite nessa palavra, compartilhe essa palavra, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Compartilhe esse vídeo. Muito obrigado em nome de Jesus.